Boa noite, amados irmãos. É uma alegria estar com você aqui nessa noite, para que possamos juntos contemplar a face do Senhor Deus, pelas Sagradas Escrituras, pelo magistério da igreja, pela sagrada tradição. Por isso que Deus abençoe você. Sou a missionária Valéria, da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, da Diocese de Taubaté. E estar aqui nessa noite para contemplar as maravilhas de Deus é uma alegria muito grande para nós. Por isso, você que já está chegando aí, seja muito bem-vindo, nos ajude a compartilhar esta live, onde vamos estar falando hoje um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vamos estar aí meditando algo muito importante para nós, que nós precisamos estar aí antenados na direção que o Espírito Santo está dando para a Santa Mãe Igreja. Por isso que Deus abençoe você nessa noite. Somos da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, da Diocese de Taubaté. Sou a missionária Valéria. Temos por carisma a formação da consciência pela efusão do Espírito Santo. Por isso que Deus abençoe você nessa noite, seja todo mundo muito bem-vindo, Tatiana, Laís, Lúcia, você que está chegando, você que ainda vai ver essa live, quero pedir para você que está vendo, que você nos ajude aí a divulgar, para que possamos juntos estar contemplando tudo aquilo que o Senhor Jesus vem nos dizer. Seja bem-vindo ao Mendes, seja bem-vindo Adriano, vamos todos juntos nessa noite compartilhar daquilo que o Senhor Jesus nos diz. E, amados, nessa noite, eu gostaria de dar início a uma série de lives que nós vamos fazer, falando sobre algo muito importante que está acontecendo dentro da igreja, que tem referência a todas as expressões carismáticas provenientes da corrente de graça Renovação Carismática Católica. Então, você aí que é um fruto da Renovação Carismática Católica, você que trabalha, você que participa ou serve em grupos de oração, você que é fundador de comunidade, você que é fundador de movimentos, de associações de fiéis, de comunidades de aliança ou de vida, mas que são frutos da corrente de graça, Renovação Carismática Católica, é com você que nós vamos estar falando durante todas essas lives. Hoje, nós vamos estar meditando um pouquinho na primeira carta do Papa Francisco, do dia 12/6/2015. Primeira carta de Papa Francisco, do dia 12/6/2015. E essa carta foi dirigida a Michele Moran, presidente do ICRIS, e ao Gilberto Barbosa, presidente da Fraternidade Católica, da Catholic Fraternity, onde durante todo esse período, o Papa Francisco falou exatamente com o ICRIS e com a Fraternidade Católica. Por isso, que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos dar início agora a essa carta de Papa Francisco. E a carta nos diz assim, mais uma vez eu vou repetir para você, tá bom? A data 12/6/2015. Remetente, Papa Francisco. Destinatário, Michele Moran, presidente do ICRIS, e Gilberto Barbosa, presidente da Fraternidade Católica. Agradecimento à união para testemunhar ao Bispo de Roma a pertença comum à corrente de graça, Renovação Carismática Católica. Papa Francisco, ele começa agradecendo a Michele Moran, presidente do ICRIS, e ao Gilberto Barbosa, presidente da Fraternidade Católica, pela unidade entre eles. Ou seja, pela união para testemunhar ao Bispo de Roma a pertença comum à corrente de graça, Renovação Carismática Católica. Então, é algo que alegra o coração do Papa Francisco, quando nós que somos frutos da Renovação Carismática Católica, hoje, independente de participarmos de grupo de oração, ou de estarmos em comunidades de vida ou de aliança, ou estarmos em congregações religiosas, ou em associações de fiéis, ou em comunidades ecumênicas, ou em escolas de evangelização, independente de onde estejamos, alegra o coração de Francisco pela unidade que há entre nós. E pelo sentimento de pertença que existe no nosso coração. Por isso, nós que somos frutos da
Corrente de Graça, Renovação Carismática Católica, nós precisamos ter em nós esse sentimento de pertença, onde nós não podemos permanecer divididos e muito menos temos orgulho no nosso coração a ponto de dizer, a ponto de achar que podemos agir separadamente. Então, isso alegrou o coração de Francisco. E ele agradeceu a Michele Morin e a Gilberto Barbosa por essa unidade, por eles terem a certeza no seu coração, do seu sentimento de pertença a essa corrente de graça. Por isso, nós que somos frutos da renovação carismática, independente do que estejamos fazendo hoje nos dias atuais, a primeira certeza que nós temos que ter é que a primeira certeza que nós temos que ter é o sentimento de pertença. Nós pertencemos a esta corrente de graça. Nós somos frutos da renovação carismática católica. Independente daquilo que aconteça entre nós, às vezes discussões, desavenças, muita falta de entendimento, muita falta de unidade, talvez muitas discussões. Independente do que aconteça, Papa Francisco nos alerta que nós precisamos ter no nosso coração o sentimento de pertença. Nós nascemos dessa corrente de graça. E Papa Francisco ainda agradece dizendo assim: pelo serviço a esta corrente de graça, que foi despertado pela ação soberana do Espírito Santo em fevereiro de 1967, na igreja e para a igreja. Papa Francisco agradece pelo serviço que nós, que somos frutos da renovação carismática católica, prestamos à Santa Mãe Igreja. Prestamos a esta corrente de graça. Então, meu amado, nós precisamos entender, talvez hoje você já tenha dado um passo a mais do que um grupo de oração. Você conheceu Deus, você teve uma experiência pessoal com Deus dentro de um grupo de oração. Mas talvez hoje você esteja numa comunidade, num movimento, numa associação de fiéis, numa comunidade ecumênica, numa escola de evangelização, numa congregação religiosa. Talvez você esteja aí sendo fruto desta corrente de graça, que é a renovação carismática católica. Mas não é porque você deu um passo além do grupo de oração, que você deixou de ser renovação carismática católica, que você deixou de ser pertença a essa corrente de graça. E muito menos que você deixou de prestar um serviço a essa corrente de graça. Nós precisamos entender que quando nós damos passos além do grupo de oração, porque somos tomados, é uma graça do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, é um chamado divino, não é um chamado humano. E quando nós respondemos a esse chamado divino para ir um pouco além dos grupos de oração, não significa que nós não estamos unidos a essa corrente de graça, e muito menos que nós não estamos trabalhando, não estamos prestando um serviço para a renovação carismática. A partir do momento que você está exercendo dons e carismas, você está prestando um serviço à corrente de graça, à renovação carismática católica. E olha o que Papa Francisco diz: obrigada pelo serviço a esta corrente de graça, que foi despertada pela ação soberana do Espírito Santo em fevereiro de 67. Então, meu amado, qualquer outro movimento do Espírito que aconteça dentro dessa corrente de graça é a ação soberana do Espírito Santo. Então, nós que hoje demos um passo além do grupo de oração, nós não podemos viver à margem. Nós não podemos ficar aí ressabiados, com medo, agindo separado, não estando junto com a corrente de graça e renovação carismática católica. Não, muito pelo contrário. Nós prestamos um serviço a essa corrente de graça, porque dela saímos. E o que aconteceu conosco é a ação soberana do Espírito Santo. E Papa Francisco agradeceu a todos que prestam serviço a essa corrente de graça, renovação carismática católica, na pessoa de Michele Morin, presidente do ICRIS, e de Gilberto Barbosa, presidente da Fraternidade Católica. Então, é uma graça, esse agradecimento de Papa Francisco, ele se estende a todos nós que somos frutos da renovação carismática católica e prestamos um serviço a essa corrente de graça pela ação soberana do Espírito.
Então, nem nós e nem a própria renovação carismática católica pode impedir-nos de ter em nós essa ação soberana do Espírito Santo. Por isso, é preciso que nós tenhamos essas verdades que Papa Francisco está dizendo no nosso coração. O sentimento de pertença. Nós pertencemos a essa corrente de graça, a renovação carismática católica. Nós somos frutos dessa corrente de graça. Nós nascemos com essa corrente de graça. E o que aconteceu em nós, que nos levou a dar passos além dos grupos de oração, é a ação soberana do Espírito Santo. Então, não tenha medo, nós não podemos temer, nós não podemos nos sentir diminuídos, nós não podemos, aí como o mundo diz hoje, né, a baixa autoestima, onde eles podem e nós não. Não, amado. Tudo que aconteceu, tudo que é relacionado com dons e carismas é proveniente desta corrente de graça, renovação carismática católica, ao qual o Papa Francisco também diz que essa corrente de graça nasceu na igreja e para a igreja. Então, nós que somos frutos da corrente de graça, renovação carismática católica, nós nascemos na igreja. Nós somos igreja, nós pertencemos à igreja e nós vivemos e prestamos serviços para a igreja. Nascemos na igreja e prestamos serviços para a igreja. Temos esse sentimento de pertença, pertencemos a essa corrente de graça, chamada renovação carismática católica. Mas o que acontece dentro dela é a ação soberana do Espírito. E olha o que Papa Francisco ainda diz. A realidade atual, ao longo dos anos, o Espírito Santo vem despertando diversas expressões e realidades, como comunidades de vida e aliança, escolas de evangelização, congregações religiosas, associações de fiéis, comunidades ecumênicas, mas todas nascidas na corrente de graça, renovação carismática católica. Olha que graça, meu amado. A renovação carismática católica não pode excluir, não pode repreender que nasceu de dentro de si as comunidades de aliança e vida, as escolas de evangelização, as congregações religiosas, as associações de fiéis, as comunidades ecumênicas, que são provenientes desta corrente de graça, que hoje exercem, nasceram na igreja e prestam um serviço para a igreja com dons e carismas. Por isso, nem a renovação e nem nós que pertencemos a estas diversas expressões e realidades, nós podemos permitir que em nós haja, a partir de agora, divisões, que haja orgulho no nosso coração. Nós precisamos atender ao apelo do Espírito Santo. E Papa Francisco, ele reconheceu, quando ele diz, ao longo dos anos, o Espírito Santo vem despertando diversas expressões e realidades, como comunidades de aliança, comunidades de vida, escolas de evangelização, congregações religiosas, associações de fiéis, comunidades ecumênicas, mas todas são provenientes desta corrente de graça, renovação carismática católica. É esse sentimento de pertença, esta unidade, este pedido de Francisco, esse agradecimento, esse reconhecimento de Francisco, precisa chegar até todas as expressões carismáticas da Igreja Católica. Nós precisamos difundir essas cartas de Francisco. Nós vamos, ao pouco, dizendo tudo o que está acontecendo, tá bom? Vou colocar aí para você uma página que nós estamos colocando disponível para você ter todas essas formações, para que você possa compartilhar, você que é membro de grupo de oração, você que é membro de comunidade de vida ou de aliança, de escola de evangelização, de congregação religiosa, de associações de fiéis, de comunidades ecumênicas, mas que são provenientes da corrente de graça e renovação carismática católica, você precisa estar ciente e nos ajudar a difundir tudo isso que a igreja está nos propondo, tá bom? Então, Papa Francisco ainda diz, nessa carta de 12 de junho de 2015,
expressão negada. Nós somos carismáticos, vocês não. Aplauda ao Senhor Jesus. Olha que maravilha o que Papa Francisco diz. Expressão negada. Nós somos carismáticos, vocês não. Olha o que Papa Francisco está dizendo a toda a renovação carismática católica, a todas as comunidades de vida e aliança, a todas as escolas de evangelização, congregações religiosas, associações de fiéis, escolas ecumênicas, que são provenientes da corrente de graça renovação carismática católica. Nenhum de vocês está permitido dizer, nós somos carismáticos, vocês não. Olha que maravilha. Papa Francisco nos proibiu de negar a ação soberana do Espírito Santo em todas as expressões carismáticas da Igreja Católica. Todos nós que experimentamos o batismo no Espírito Santo, nascemos na igreja e prestamos serviços para a igreja e vivemos dons e carismas, nós não podemos dizer, eu sou carismático, você não é. Papa Francisco ainda diz, esta expressão não só nega a obra do Espírito Santo, como não reflete a múltipla realidade da corrente de graça na igreja. Olha a maturidade de Papa Francisco. Quando alguém diz, eu sou carismático, você não é carismático, você não pertence a essa corrente de graça, você não faz parte dessa expressão carismática, você está negando a obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, nem renovação carismática católica, nem comunidades de vida e aliança, nem associações de fiéis, nem congregações religiosas, nem escolas de evangelização, nem comunidades ecumênicas, que são provenientes da corrente de graça, renovação carismática católica, nem a própria renovação carismática católica pode dizer as expressões carismáticas que nasceram pela experiência com o batismo no Espírito Santo, vivendo dons e carismas, pela ação soberana do Espírito na igreja e para a igreja, ninguém pode dizer, você é carismático, você não é carismático. Porque senão estaremos negando a obra do Espírito. E Papa Francisco ainda diz, e isso não reflete a multiplicidade, a múltipla realidade da corrente de graça na igreja. Então, nós, ao dizer, eu sou carismático, não sou carismático, você não é carismático, nós estamos negando a multiplicidade da obra do Espírito Santo. A ação soberana do Espírito Santo. Então, eu quero hoje fazer essa live de inclusão, né? Muitas pessoas se sentem excluídas. Muitas pessoas se sentem desvalorizadas, desmotivadas, entristecidas. Muitas pessoas deixaram de exercer dons e carismas. Muitas pessoas abandonaram até mesmo a igreja. Abandonaram até mesmo o grupo de oração, comunidades de vida e aliança. Muitas pessoas estão chagadas na alma. Porque um dia ouviram dizer, eu sou carismático, você não. Não, você não é obra do Espírito Santo. Não, você sendo comunidade de vida, comunidade de aliança, congregação religiosa, escola de evangelização, associação de fiéis, comunidade ecumênica, você não faz parte da renovação carismática, porque renovação carismática é só grupo de oração. Não. Papa Francisco está dizendo, renovação carismática católica é uma corrente de graças. Nasceu pela ação soberana do Espírito Santo, em fevereiro de 1967. E dentro dela, existem a múltipla realidade da corrente de graça na igreja. E durante anos surgiram, através desta corrente, comunidades de aliança e vida, associações de fiéis, comunidades ecumênicas, escolas de evangelização, congregações religiosas e tantas outras múltiplas realidades dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós precisamos começar a amadurecer na fé
E quero dizer, você que um dia desistiu de fazer parte de uma comunidade de aliança, desistiu de assumir aí uma congregação religiosa, ou qualquer outra expressão carismática, porque membros de grupo de oração ou da própria renovação carismática disseram para você, você é carismático, nós somos carismáticos, vocês não. Não, se você for para lá, você não vai poder mais servir aqui. Amado, Papa Francisco, ele está com muito carinho dizendo para a renovação carismática católica que ela é uma corrente de graça, quem age soberanamente dentro dela é o Espírito Santo, e todas essas expressões carismáticas nasceram na igreja e hoje prestam serviço para a igreja e para a própria renovação carismática católica pela força do batismo no Espírito Santo. Então, toda essa realidade, ela está aí através de Papa Francisco, sendo alertada para que nós possamos voltar a viver a unidade e possamos reconhecer a ação soberana do Espírito Santo, a múltipla realidade da corrente de graça, renovação carismática católica. E Papa Francisco ainda diz, ele faz alguns pedidos, e nós vamos dizer aqui: deixo-vos um pensamento para refletir juntos, na oração e na intercessão, e discernirem se é isto que o Espírito Santo está vos levando 50 anos depois de a ter suscitado, deixando-vos conduzir pelo Espírito Santo, que nos introduz a comunhão com a Trindade. Primeiro pedido de Francisco é a renovação carismática católica que possa viver a oração e a intercessão e ouvir a voz do Espírito Santo que a direciona após 50 anos de a ter suscitado. Papa Francisco diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo que os introduz à comunhão com a Trindade. Papa Francisco pede à renovação carismática católica que ouça o Espírito Santo e que aquilo que provém do Espírito, que conduz a renovação carismática católica à comunhão com a Trindade, todo esse discernimento seja feito por meio da intercessão, pela oração e pela intercessão. E olha o que Francisco diz: celebrem seus aniversários de forma mais singela possível, em cada país onde se encontram, em suas nações, sem vir a Roma. O dinheiro que é gasto em um encontro internacional, com aluguel de instalações, passagens aéreas, gastos vários, destinem aos pobres de seus países. Peço-vos, por favor, que ajam desta forma. Existe uma pobreza demasiada e necessitados em todo o mundo nas periferias, onde está presente com a força do Espírito Santo a renovação carismática a que vocês servem. Para gastar em celebrações, não gastem em celebrações que ofendem a dignidade de tantos irmãos que têm fome. Compartilhem com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. No dia 12/6/2015, antes da celebração de Pentecostes, onde toda a renovação carismática católica estaria reunida em Roma para a celebração dos seus 50 anos, Papa Francisco, muitas pessoas foram para Roma para celebrar. E essa foi uma data muito importante para a renovação carismática católica. E Papa Francisco fez um grande agradecimento. Nós vamos acompanhar tudo isso de perto, live após live. Papa Francisco recebeu todos na Praça de Roma, deu grandes direções para todos, mas ele disse, nesta carta de 12/6/2015, que todos os aniversários, claro, essa festa de 50 anos foi uma data muito importante, foi o jubileu de ouro da renovação carismática. Mas fora essas datas mais cruciais, que a renovação carismática católica não celebrasse os seus aniversários lá em Roma, mas todo esse dinheiro que é gasto com passagens, com alimentação, com hotel e com tantas outras coisas, fossem distribuídos nas suas dioceses para os pobres das periferias. Porque muitos pobres estavam cada vez mais pobres porque esse dinheiro era gasto com essas viagens. Olha o que Papa Francisco diz. Papa Francisco disse à renovação carismática: escutem o que o Espírito Santo está dizendo. Intercedam com aquilo que o Espírito Santo está dizendo.
aquilo que ele está conduzindo vocês e está levando vocês à comunhão com a Trindade. Celebrem os seus aniversários de uma forma mais singela. De todos esses gastos, gastem com os pobres das periferias. Deem a quem tem fome. Mas celebrem isso de uma forma muito simples. E esse dinheiro que é gasto com tudo isso, que vocês possam levar a todos o batismo no Espírito Santo. Então, meu amado, através dessa carta, Michele Morin, presidente do ICRIS, e Gilberto Barbosa, presidente da Catholic Fraternity, da Fraternidade Católica, onde estão aí inúmeras comunidades de vida e aliança, Papa Francisco está alertando que o que ele mais pede para a renovação carismática é que ela possa compartilhar com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. E através da renovação carismática católica, essa corrente de graça, todas as outras expressões carismáticas, compartilhe com todos na igreja o batismo no Espírito Santo. Porque nasceram na igreja e prestam serviço para a igreja, através da corrente de graça, renovação carismática católica. Então, meu amado, Papa Francisco, ele alerta para o compartilhar o batismo no Espírito Santo. Sabe o que você faz com o Facebook? O que você vai fazer com essa live que você está ouvindo? Você vai compartilhar para que inúmeras pessoas sejam agraciadas com essa live? Com esse ensinamento eclesial que Papa Francisco está nos dando? Então, a mesma forma, você precisa fazer com o Espírito Santo. Compartilhar o batismo no Espírito Santo. E olha o que Francisco diz. É o que espero da renovação carismática católica em todas as suas expressões. Papa Francisco espera que a renovação carismática católica, através do grupo de oração, que as comunidades de vida e aliança, que as congregações religiosas, que as escolas de evangelização, que as associações de fiéis, que as comunidades ecumênicas, que todas as expressões carismáticas compartilhem o batismo no Espírito Santo e celebrem os seus aniversários da forma mais singela possível. E o dinheiro que é gasto com grandes estruturas possam ser distribuídos aos pobres das periferias e possam também ser usados para compartilhar o batismo no Espírito Santo. E olha o que Papa Francisco diz. Por favor, não deixem de rezar por mim. A todas as expressões carismáticas católicas, Papa Francisco pede, rezem por mim. E o que mais nós, que somos frutos da corrente de graça, renovação carismática católica, que nascemos na igreja e para a igreja, e hoje prestamos serviços através de grupos de oração, comunidades de vida e aliança, congregações religiosas, associações de fiéis, escolas de evangelização, comunidades ecumênicas, vivemos os dons e os carismas. O que mais nós poderíamos fazer para Papa Francisco? A não ser orar por ele e para a igreja. E olha o que Papa Francisco ainda diz. Finalidade. Talvez é chegado o momento em que a única corrente de graça, como diz Cardeal Sinens, tenha um único serviço internacional ampliado aqui em Roma, representados pelo ICRIS, pela Fraternidade Católica e pelas demais realidades em pé de igualdade. E onde seja o Espírito Santo o único guia e condutor. Papa Francisco escreveu essa carta a Michele Morin, presidente do ICRIS, e Gilberto Barbosa, presidente da Fraternidade Católica, com uma única finalidade, para pedir a eles que se unissem cada vez mais e fizessem um único serviço internacional, que nasceria na igreja, a pedido de Papa Francisco, prestaria o serviço para a igreja, um serviço internacional para toda a corrente de graça e renovação carismática católica em todas as suas expressões. Ou seja, para as comunidades de vida e aliança, para as congregações religiosas, para as associações de fiéis, para as comunidades ecumênicas, para as escolas de evangelização e para todas as expressões que tiveram da experiência do batismo no Espírito Santo. Papa Francisco pediu para, através de Michele Morin, presidente do ICRIS, e Gilberto Barbosa, presidente da Fraternidade Católica, que houvesse um único serviço internacional, onde todas as expressões carismáticas estivessem representadas e pudessem viver, assim como Francisco diz, que o Espírito Santo seja o seu único guia e o seu único condutor. Francisco olhou para nós.
Francisco olhou para a realidade desta corrente de graça, que talvez estivesse aí desunida, talvez estivesse aí dizendo, eu sou carismático, você não. Não generalizando, é claro, mas talvez estivesse passando por inúmeros problemas. E Papa Francisco disse, chegou a hora de vocês se unirem, porque vocês nasceram na igreja, e vocês, nascendo na igreja, vivem para a igreja. E o Espírito Santo é o único guia e o único condutor da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu fiquei muito feliz com isso, com essa direção de Francisco. Nós, nem eu, nem você, ninguém que teve a experiência com o batismo no Espírito Santo pode ser excluído desta corrente de graça. Nós nascemos dessa corrente de graça, Renovação Carismática Católica. Experimentamos o batismo no Espírito Santo. E hoje somos servos da igreja, porque temos o Espírito Santo como nosso único guia e condutor. E nós nascemos da sua ação soberana. Por isso eu quero dizer para você que teve a experiência com o batismo no Espírito Santo. O que agiu em você foi a ação soberana do Espírito Santo. Foi ele que te chamou. Foi ele que te escolheu. Foi ele que te ungiu, que te capacitou. Assim como Francisco diz, é chegada a hora de vocês se unirem. É chegada a hora de vocês terem o Espírito Santo como único guia e condutor. É chegada a hora de vocês terem o sentimento de pertença dentro dos seus corações. E vocês começarem a ter a maturidade de ver a múltipla realidade das expressões do Espírito dentro da igreja. É preciso amadurecer. Francisco ainda diz, isto não significa perder a identidade, significa crescer na vida do Espírito, cada um com o seu carisma próprio, em um enriquecimento mútuo, todos nascidos do Espírito, em uma mesma corrente de graça. Reforçar a unidade na renovação carismática internacional, que tem necessidade de reforço. Olha o que Papa Francisco diz, é chegada a hora. Vocês precisam entender que ao existir um único serviço internacional dentro aqui de Roma, ao vocês estarem unidos, ICRES, Fraternidade Católica e todas as demais expressões da corrente de graça e renovação carismática católica, ao vocês estarem unidos, ao existir esse único serviço internacional, isso não significa que vocês vão perder a identidade. Não, vocês não vão perder a identidade, mas vocês vão crescer na vida do Espírito, cada um com seu carisma próprio. E estar unidos não diminui a identidade de ninguém. Estar unidos, renovação carismática católica, grupos de oração, com novas comunidades, com congregações religiosas, com comunidades ecumênicas, com escolas de evangelização, isso não nos faz perder a identidade, mas isso nos faz crescer na vida do Espírito. Isso nos faz enriquecer mutuamente. E estar juntos nos faz crescer, nos enriquece, porque nós podemos começar a partilhar a multiplicidade das expressões carismáticas, podemos começar a partilhar, meu amado, a vida no Espírito, a identidade, o carisma próprio de cada um, e podemos começar a prestar um grande serviço para a Igreja Católica Apostólica Romana. É hora das expressões carismáticas que nasceram da corrente de graça, a renovação carismática católica, se unirem num só corpo de Cristo, e prestarem serviço juntas para a igreja. Por isso, o Papa Francisco diz, é preciso reforçar a unidade. Esta carta foi escrita em 12/6/2015, endereçada para Michele Morin, presidente do ICRES, e Gilberto Barbosa, presidente da Fraternidade Católica.
para que houvesse um só serviço internacional. Esse serviço o Papa Francisco denominou CARIS, e depois nós vamos falar carta após carta, para que não se misturem as informações. Papa Francisco pediu a unidade. Nós precisamos amadurecer na fé, enriquecer-nos mutuamente. Como o Papa Francisco diz, precisamos crescer na vida do Espírito. Precisamos não perder a identidade. Precisamos ter o carisma próprio e nos enriquecer mutuamente. E tudo isso se dará pela unidade das expressões carismáticas católicas. Precisamos estar unidos. É isso que Papa Francisco pede nesta primeira carta de 12/6/2015. Que você nos ajude a compartilhar esta primeira live, para que, passo a passo, nós possamos crescer com as direções da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você que é um membro, um fruto da renovação carismática católica, você que é proveniente dessa corrente de graça, você que nasceu da experiência do batismo no Espírito Santo, que presta um serviço para a igreja através de comunidade de vida e aliança, congregações religiosas, comunidades ecumênicas, grupos de oração, associações de fiéis, escolas de evangelização, você que vive dons e carismas, que você possa começar agora a ser direcionado pela Santa Mãe Igreja através de Papa Francisco. Chegou a hora de vocês se unirem. Chegou o momento em que a única corrente de graça, como diz Cardeal Sines, tenha um único serviço ampliado aqui em Roma, representado pelo ICRIS, pela comunidade pela fraternidade católica e pelas demais realidades em pé de igualdade, pelas demais expressões carismáticas que nasceram desta corrente de graça. Vocês nasceram na igreja e vivem para a igreja. Por isso, meu amado, que você nos ajude a compartilhar essa primeira formação sobre o CARIS, pelo serviço pedido através de Papa Francisco para toda a renovação carismática católica, corrente de graça, para todas as expressões carismáticas que são provenientes da corrente de graça, renovação carismática católica. Nos ajude a divulgar para a glória de Deus. E eu convido você a pegar comigo agora Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã. Pois eles se ouviam falar em línguas estranhas, a louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo? Eles pediram, então, que Pedro ficasse algum dia com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para iluminar tudo isso que Papa Francisco diz, nós vamos compartilhar esta palavra de Atos dos Apóstolos. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. E é isso que acontece quando alguém está dentro de um grupo de oração. A célula-mãe da renovação carismática católica. Todos que estão lá escutam a palavra de Deus. E o Espírito Santo vem sobre todos. Sobre todos aqueles que estão escutando a palavra do Senhor, dentro dos grupos de oração. E Papa Francisco diz que a renovação carismática católica, ela
nasceu da ação soberana do Espírito. Ela foi despertada pela ação soberana do Espírito Santo. Assim como quando Pedro pregava e o Espírito Santo desceu sobre todos, assim aconteceu com cada um de nós que somos expressões, fazemos parte das expressões da renovação carismática católica. Nós estávamos um dia sentados no grupo de oração. O Espírito Santo desceu sobre nós, desceu sobre todos que estavam ouvindo as Escrituras. A ação soberana do Espírito nos atingiu. A ação soberana do Espírito tocou em nós. A ação soberana do Espírito Santo alimentou a nossa alma, tocou no nosso coração e nos fez ter um novo compromisso, uma nova intimidade, um novo relacionamento com o Espírito Santo. E olha o que a palavra ainda diz. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado também sobre quem era de origem pagã. E é isso que acontece dentro da renovação carismática católica. Quando aqueles que já são líderes, que já são coordenadores diocesanos, coordenadores de ministérios, que já são pregadores, missionários, ministeriados, quando veem que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que ninguém quer, sobre aqueles que ninguém dá nada, sobre aqueles que são considerados a escória da humanidade, o lixo do mundo, quando veem que o Espírito Santo é derramado sobre essas pessoas, elas ficam, assim como a palavra do Senhor diz, elas ficam admiradas, porque o Espírito Santo também é derramado sobre eles. Um dia fomos nós um dia fomos a escória do mundo, o lixo do mundo. Nós um dia éramos os pagãos que estavam sentados nos grupos de oração. Nós um dia éramos os pagãos que estavam ouvindo os Pedros falarem, os Pedros pregarem, os Pedros anunciarem. Nós éramos aqueles que estavam ali sentados ouvindo, mas através dos Pedros que pregavam, através dos líderes, através dos coordenadores diocesanos, dos pregadores, dos intercessores, dos ministros de cura e libertação, dos ministros de música, dos condutores, através daqueles que nos recebiam na porta, através daqueles que nos davam lembrancinhas, através daqueles que oraram por nós, nós fomos alcançados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, renovação carismática católica. É hora, assim como o Papa Francisco diz, é hora de vocês verem e começarem a perceber a ação soberana do Espírito. É hora de vocês começarem a viver a múltipla realidade das diversas manifestações do Espírito. O Espírito Santo, através de vocês, foi derramado sobre aqueles que eram de origem pagã. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que eram o lixo do mundo. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que eram a escória do mundo. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles talvez que vocês não queriam, aqueles que talvez vocês não esperavam. O Espírito Santo, a ação soberana do Espírito aconteceu através desta corrente de graça. Aplauda Jesus! Amado, isso aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, é uma clara iluminação daquilo que Francisco diz na carta de 12/6/2015. Acordem, vocês precisam estar unidos. Vocês, comunidades de vida e aliança, escolas de evangelização, congregações religiosas, associações de fiéis, comunidades ecumênicas, vocês fazem parte da corrente de graça, a renovação carismática católica. Vocês precisam ser um. O Espírito Santo é o único guia e condutor de vocês. Vocês precisam ser um. Isso não fará perder identidade. Isso significa crescer na vida do Espírito. Cada um com seu carisma próprio, em um enriquecimento mútuo. Todos nascidos do Espírito, em uma única corrente de graça. Aplauda a igreja do Senhor Jesus. Assim como a palavra ainda diz, eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. É isso que aconteceu conosco. Um dia, os líderes da renovação pregaram para nós. Nós estávamos sentados ouvindo. O Espírito Santo, a ação soberana do Espírito desceu sobre nós.
tocou no nosso coração, nos levou à intimidade com Ele. Isso é ação de Deus, isso foi ação soberana de Deus. O primeiro querer, isso tudo foi Deus. Deus tocou em nós, nós fomos levantados, nós começamos a falar em línguas estranhas, nós começamos a louvar as grandezas de Deus, nós começamos a dar glória a Deus, aleluia, nós começamos a servir a igreja, nós começamos a ter o sentimento de pertença, nós dizemos, nós nascemos na igreja e agora vamos prestar o serviço para a igreja. Nós fomos chamados aí para participar dos grupos de oração, nós somos chamados para participar das comunidades de vida e aliança, congregações religiosas, escolas ecumênicas, escolas de evangelização, associações de fiéis. O Espírito Santo quis assim, nós começamos a narrar as maravilhas de Deus, nós começamos a ser usados por Deus, os dons e carismas vieram sobre nós começamos a ficar cheios do Espírito, a alegria tomou conta do nosso coração, nós que éramos nada, agora podemos falar no nome de Jesus. E vocês podem ver com os próprios olhos isso acontecer. E Papa Francisco diz, expressão negada. Nós somos carismáticos, vocês não. Papa Francisco diz, vocês só têm um único guia, um único condutor, o Espírito Santo. E vocês nasceram, todos, nasceram do Espírito, nessa única corrente de graça. E olha, a palavra ainda diz. Então Pedro disse, podemos por acaso negar a água do batismo a essas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? Mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Olha que maravilha. Hoje, Papa Francisco, sucessor de Pedro, diz o mesmo que Pedro disse. Podemos, por acaso, negar o dom do Espírito, a água do batismo, as comunidades de vida e aliança? Podemos negar a água do batismo, as escolas de evangelização, as congregações religiosas, as associações de fiéis, as comunidades ecumênicas, as comunidades de vida e aliança? Podemos nós negar a água do batismo a essas pessoas que receberam, como nós, como vocês, Renovação Carismática Católica, o dom do Espírito Santo? Não, nós não podemos negar. Nós não podemos dizer, nós somos carismáticos, vocês não. Eu hoje, sucessor de Pedro, Papa Francisco, ele diz, isto não significa perder identidade, significa crescer na vida do Espírito, cada um com seu carisma próprio, em um enriquecimento mútuo, todos nascidos do Espírito, em uma mesma corrente de graça. Reforcem a unidade na corrente de graça, Renovação Carismática Católica, com todas as expressões carismáticas existentes. ICRES, Comunidades de Vida e Aliança, representadas pela Comunidade Fraterna, representada pela Fraternidade Católica, reunião de comunidades de vida e aliança, e por todas as expressões carismáticas. Reforcem a unidade. Vocês têm o Espírito Santo como único guia e condutor, e todos nasceram do Espírito em uma única corrente de graça. Que Deus abençoe a nossa vida nessa noite e que nós possamos viver a graça de Deus. Sejamos aqueles que, como Francisco diz, peço para vocês, deixe-vos um pensamento para refletir juntos, na oração e na intercessão, e para discernirem se isto é do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, que você consiga discernir, você que é aí hoje um líder na Renovação Carismática Católica, que você possa ter essa live hoje como uma live de inclusão. Papa Francisco diz, Papa Francisco, sucessor de Pedro, diz, podemos nós negar a água do batismo a estes que, como nós, receberam o dom do Espírito Santo?
E Papa Francisco ainda diz: expressão negada. Nós somos carismáticos, vocês não. Todos nasceram do Espírito, nesta única corrente de graça. Renovação Carismática Católica. Seja bem-vinda, comunidade de vida e aliança. Seja bem-vinda,